Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast A Vida no Esporte. Esse podcast que tem como premissa levar informação a vocês que, sem sombra de dúvidas, tem enriquecido muito esse podcast com a audiência de vocês e nós procurando trazer pessoas com muito peso, com muita informação para poder educar e levar a informação que vocês merecem. Hoje comigo nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, eu tive a oportunidade de revê-lo depois de muitos anos e apesar de ter ficado feliz, eu já o conhecia de longas datas, Dr. Carlos. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre ele, mas de fato a gente está subindo a régua do podcast, hein? Está crescendo. Cada convidado que a gente tem trazido aqui e como você mesmo falou aqui nos bastidores, é uma aula, né? Dá uma mentoria assim pra gente que a gente sai daqui e fala assim, poxa, que bom, né? A gente não teve que pagar. Eu vou tomar o medicamento correto hoje. Né? Pois é, você é um atleta, hein? Treinando para maratona. Então, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha. Hoje eu que vou apresentar Hoje então, é o nosso você convidado. que vai apresentar o nosso convidado. Que bom, eu vou ter esse prazer, essa honra de apresentar o nosso convidado. Tenho certeza que você nos acompanha hoje. Você vai aprender muito sobre doping, muito sobre saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Ele que tem uma vasta experiência, é médico, palestrante, professor, trabalha muitos anos referente a doping. E eu estou falando do Dr. Fernando. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Vida no Esporte. Somos gratos pelo aceite do convite e eu tenho certeza que o senhor vai agregar muito valor, não somente para nós, mas principalmente para as pessoas, para os atletas, para os pais dos atletas que nos acompanham. Seja muito bem-vindo. Gente, muito obrigado. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui com esses dois aviões, né? Esse pessoal aqui que tem conduzido o podcast deles de uma maneira bastante importante, bastante primorosa, mas principalmente, Ricardo usou uma frase aqui antes da gente começar aqui a nossa atividade, educacional. Levar para você que está nos assistindo a importância de que a gente consegue aprender sempre um pouco mais no dia a dia. Isso é muito importante, né, Sim, Ricardo? Se a gente conseguir de levar para vocês um pouquinho que seja, cutucar a ideia de vocês, já tá bom. Perfeito. Então, como foi passado a bola para você e você devolve ela para mim. Sim. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como eu não aceitaria um convite desse monstro, velho? A gente realmente sabe para onde nós estamos indo e a importância desse podcast. A gente sempre começa o podcast com uma pergunta, né? A pergunta é: quem é o Fernando Solera? Certo, minha gente. Fernando Solera é um médico que luta há 42 anos para que a gente tenha um esporte livre de drogas. Essa é a definição mais simples, eu diria, mas ao mesmo tempo é a que me move diariamente. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre fui um médico ortopedista, trabalhava atendendo consultas médicas no meu consultório, clínica, mas chegou um belo dia que eu conversei com a minha esposa e falei, olha, vamos começar a trabalhar só com a antidopagem? Você concorda com isso? Nosso financeiro vai diminuir muito, porque eu vou vender tudo. A ideia é que a gente comece a se dedicar exclusivamente à antidopagem no esporte. E aí, Ricardo, vendi tudo. Hoje eu não atendo mais consulta médica, um caso ou outro de pacientes antigos, né? Mas a minha função hoje na CBF, na Conmebol e na FIFA é defender o esporte limpo. Isso é fantástico porque a gente também preza muito por isso. Eu acho que a vida, ela é um presente, ela merece ser gastada
da melhor maneira possível e com saúde. Sim. Né? Eu anotei aqui rapidamente, mas você falou que o esporte, na verdade você trabalha para que o esporte esteja livre das drogas, né? Olha só, e nós falamos aqui em uma outra ocasião, não combina o esporte com esse tipo de droga, ou esse estilo de vida errado, né? Fernando, qual foi a grande motivação sua? O que o motivou para seguir a medicina e especificamente a medicina esportiva? Então, aí houve uma mistura dos DNAs, né? Vocês sabem quem é meu pai é o Fernando Solera, locutor esportivo, né? Hoje com 92 anos, mas assim, eu tive mãe, minha mãe faleceu infelizmente, mas a minha mãe trabalhou na área médica, ela não foi médica, mas ela trabalhou no Hospital das Clínicas, numa situação assim, bastante peculiar. Ela fazia lâminas, ela montava as lâminas para anatomia patológica, e se definia se aquilo era um tumor, se não era. E aí juntando esse trabalho da minha mãe em hospital, se aposentou no Hospital das Clínicas, trabalhando dia e noite, de domingo a domingo praticamente. E juntando o esporte pelo meu pai, que sempre trabalhou no futebol, eu comecei a me apaixonar. Mas aí eu conheci uma pessoa, Ricardo e Carlos, eu conheci uma pessoa espetacular. Quando eu falar o nome deles aqui vocês vão lembrar muito dele, e todo mundo lembra com muito carinho. Dr. Osmar de Oliveira. Dr. Osmar. Que isso, Dr. Dr. Osmar. Né? É verdade. O Osmar de Oliveira um belo dia chegou para mim, falou: Fernandinho, você quer começar a trabalhar no exame antidoping? Isso 42 anos atrás. Eu não sabia se era para passar no cabelo ou para comer. Falei, professor, vamos lá. E fui para a clínica dele, fui aprender e comecei a trabalhar com o Osmar. Então quem me levou para a medicina do esporte e quem me levou para a antidopagem foi o Osmar de Oliveira, sem dúvida nenhuma. Mas eu trago essa história da medicina por causa da minha mãe e por causa do meu pai e ligado ao esporte. É interessante que são 42 anos lutando pelo esporte livre de drogas. 42 anos que o senhor já passou por várias Carlos, 1982. Anapolina versus Goiás. Meu primeiro exame antidoping. Eu lembro, eu tenho isso até anotado. Dali para frente eu comecei a me dedicar a isso, comecei a gostar disso, né? Nunca trabalhei em clube de futebol, nunca me interessou. Me interessa muito a gestão antidopagem. Essa história que a gente estava falando, palestra educacional, montar programas de antidoping. Atualmente, faz 2 anos, eu estou trabalhando com equinos, cavalos, né? Os cavalos estavam sofrendo muito com a questão dos maus tratos. Então hoje o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estipulou regras. Toda corrida de cavalo tem que ter exame antidoping, porque o pessoal, não todos evidentemente, Sim. mas tinha muita gente oferecendo muita substância para o cavalo, né? É verdade. E aí agora a gente pensa no bem-estar animal. E pensando no bem-estar animal, Que maravilha isso. existe o bem-estar nosso, né? Dos humanos, né? A gente se sente bem quando o animal está bem tratado, né? Quando a gente tem um cavalo correndo bastante, bem bonito, né? Aqueles animais maravilhosos, a gente tem ali um prazer enorme, né? Então a gente tem hoje 2 associações que estão muito pegadas no antidoping dos animais. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Manga Larga, Marchador, lá de Minas Gerais, e o pessoal aqui de São Paulo. A gente faz controle antidoping para eles com um prazer enorme, porque a gente sabe que a gente está protegendo os animais que são indefesos, né? É verdade. O cavalo não fala, não quero isso. O que é isso, né, doutor? Nas palestras que eu dou para os clubes, eu falo para os atletas, eu falo, você tem que questionar o colega. Não é se insurgir contra o médico, mas perguntar, o que o senhor está me aplicando, doutor? Todo mundo tem o celular, faz uma fotinho, porque se der um resultado positivo, pera lá, eu perguntei para o médico. Eu não fui assim, negligente. Doutor Fernando, quais foram os primeiros desafios
dentro desse âmbito da medicina esportiva quando você começou há 42 anos atrás? Porque tem muitas pessoas que nos assistem que são atletas, mas também tem pessoas que querem se inserir no esporte de uma outra maneira, através da medicina, através do direito, através da psicologia, e enfrenta esses desafios também. Quais foram os primeiros desafios que o senhor enfrentou? Fala, poxa, eu tenho que ser perseverante, porque se eu vencer esse degrau, eu vou enxergar o outro e eu vou conseguir subir essa escada. Eu percebi que ninguém conhecia nada sobre farmacologia do esporte. Ou ninguém é muito, né? Vamos ser um pouco menos. Pouquíssimas pessoas conheciam a farmacologia do esporte. E aí, quando eu comecei a fazer os controles antidoping, eu confesso, no comecinho, lá atrás, eu nem sabia o que era a lista de substâncias e métodos proibidos. Para vocês terem uma ideia, a Agência Mundial Antidoping, a WADA, foi criada em 1999. Eu já estava fazendo isso em 1982. Você imagina, Ricardo? É incrível isso, né? Não existia regra. A gente fazia aqui. Vamos punir com isso? Não vamos punir? Como é que a gente vai fazer? Isso não pode? Então ia meio, né, na intuição. Então eu percebi que a gente precisava se capacitar. E aí eu passei a estudar, passei a dar curso, passei a fazer minhas pós-graduações. E quando eu falo do que eu fiz, as pessoas ficam até meio assim, será que ele fez tudo isso? Mas eu precisei fazer. Hoje em dia os colegas me ligam, se vocês olharem meu WhatsApp, né? É atleta, é colega médico, perguntando. Porque eu acho que o colega que trabalha no clube, Ricardo, ele tem que entender do jogador dele, ele tem que entender da lesão do joelho do jogador dele. Mas ele pode ter dúvida com relação a uma medicação. E o universo farmacológico é gigante, né? Então eu precisei me capacitar para eu poder oferecer para o colega que ele me liga assim, ontem, estava voltando, eu fui fazer o jogo lá em Fortaleza, né? Fortaleza e Colo-Colo. Estava voltando de lá, um colega me liga assim, Solero, eu estou com uma atleta no meu consultório, posso aplicar tal medicamento? Mas assim, na lata, não era nem dos esportes que eu trabalho, era atletismo, né? Então, se você não tem isso, você não pode chegar e falar, eu vou dar uma estudada, depois eu te ligo. E você está falando, desculpa, Fernando, você está falando de um médico, né? De um colega médico, exatamente. De um colega médico, né? Que tem suas dúvidas, né? Que tem as suas dúvidas. E não é, ele não é menor do que eu, imagina. Eu tenho certeza que o que ele entende de joelho, eu não entendo nem 10%. Em contrapartida, o que hoje eu me capacitei para oferecer para os colegas, oferecer para os clubes, oferecer para os atletas, é o inverso, né? A minha parte hoje é orientar essas pessoas. Não só os atletas, Ricardo, eles fazem foto, é curioso. Quando eu dou uma aula no futebol feminino, por exemplo, eu dei recentemente no Santos, a gente estava conversando. Exato. Aí começa a entrar um monte de foto, porque as mulheres, nós temos duas aqui com a gente, né? Me desculpem, mas o que vocês usam de creme é uma enormidade, né? E aí o que acontece? As mulheres começam a mandar creme. Doutor, isso é pro cabelo. Ah, sim, não tem nada na lista. Aí vem uma outra pergunta. Doutor, isso é para ponta do cabelo? Opa, também tem um negócio para ponta. Tratar o cabelo é uma coisa, tratar a ponta do cabelo é diferente. Né? Então tem uma série de circunstâncias que fazem com que a gente ofereça uma certa segurança. E quando eu falo, Ricardo, essa é a minha preocupação. Se eu falar errado, esse atleta vai ser penalizado. Vai para o exame, vai para o tribunal. E olha a vergonha. O doutor Solera liberou. Putz, pelo amor de Deus, eu perco meus empregos, acho que, né? É verdade. Então tem que ser um negócio muito bem. Eu faço sempre resposta por WhatsApp para ficar registrado, né? Eu evito até com amigos, assim, de falar simplesmente, não, eu escrevo para você. Porque aí tem ali um documento, o Solera, e ele pode levar isso para um tribunal. O doutor Solera autorizou ou disse que poderia, não sou ninguém para autorizar nada, mas assim, o Solera falou que poderia, então ele se baseou na minha palavra, né? Que interessante tudo isso, mas eu tenho uma pergunta, nunca foi a minha pergunta, né, especificamente enquanto eu jogava, enquanto atleta,
Porque eu sempre joguei dentro das 4 linhas legal do jogo. Fizemos vários exames, né? Nossa, a gente se conhece. Bom, enfim, eu nunca resisti, eu nunca dificultei nada. Pelo contrário, eu fui educado, eu fui instruído, eu tive ótimos treinadores que passaram de ser só um treinador, foram educadores. Você falou do saudoso doutor Osmar de Oliveira, meu xará pelo sobrenome. Sim. Eu me lembro que em alguns programas, quando eu estava iniciando a minha carreira, ele me chamava e falava assim: olha, garoto, continua aí, você está bem, cuidado, foca direitinho na sua carreira. Sempre me deu conselhos assim que eu levei para a vida. Mas eu sei que tem muitos atletas jovens que estão nos acompanhando, que não procuram se informar, e eles têm medo. Alguns atletas têm medo quando falam assim: veio aqui um médico, né, que vai fazer o controle antidoping e tal, e um controle de surpresa, ou você foi escolhido para fazer o doping hoje. Tem muitos atletas que têm pavor disso. Então a minha pergunta é: por que eles não deveriam ter medo disso? Porque talvez, qual seria a informação que vocês, médicos, né, de antidopagem, querem transmitir para os atletas? Olha, nós não somos aqui nenhum adversário de vocês. Nós estamos aqui para auxiliar vocês e para defender, como você falou no início, o jogo limpo. Mas qual seria o centro da mensagem que o controle antidoping quer transmitir para um atleta? Espetacular. A gente, quando fala com os atletas, a gente tem a obrigação, e isso eu estou falando para os meus pares que atuam no futebol sul-americano e atuam no futebol brasileiro, meus colegas médicos que são OCDs, oficiais de controle de doping. A gente tem a obrigação de passar para o atleta a segurança, que a gente está ali para garantir a igualdade na competição, a saúde do atleta e a ética no esporte. Quando o profissional médico que está atuando na antidopagem, ele tem esses 3 conceitos como valores intrínsecos ao seu trabalho, metade do serviço já está feito. Você já transmite uma certa segurança, portanto, é isso que o exame antidoping tem que levar para o atleta. A gente não está ali para atrapalhar a vida do atleta. Muitas vezes eu sei que eu atrapalho. Eu chego num clube de futebol, numa seleção, por exemplo, e eu paro o treino e falo: exame antidoping fora de competição, em todos os atletas, e é de surpresa, como você falou, né, Ricardo? A gente chega lá de surpresa, eu não posso avisar. Sim. Está no protocolo internacional e a regra internacional é a que vale. Eu sei que muitas vezes a gente atrapalha, o jogador precisaria estar continuando o seu treino. E até mesmo, muitas vezes, em competição, que é o exame antidoping depois da partida. Perfeito. Muitas vezes você tem, né? Quantas vezes você deve ter perdido um aniversário, jogou no domingo, aí tem um aniversário, uma comemoração com a sua esposa, sei lá, com a família. Você está no exame antidoping, Ricardo. Putz, aí demora, atrasa a vida do jogador. Mas ele tem que entender, principalmente o Ricardo sempre entendeu, o Ricardo era goleador, jogava fazendo gol. Imagina você jogar uma partida de futebol tendo um adversário, um zagueiro gigante, usando uma substância proibida. Não seria justo, antes de mais nada, porque, né, o Ricardo teria que se desdobrar mais ainda do que sempre o fez e poderia estar pondo em risco a sua própria saúde. Pega um maluco desse, dopadão, sei lá o quê. Não é o perfil do jogador de futebol. Concordo, quem está nos assistindo, eu não tenho como o jogador de futebol um atleta que nos dá problema. Pelo contrário, 92% dos casos do futebol são advindos de doping involuntário. Isso é um dado fidedigno. É um dado que eu trago para vocês. 92% dos atletas flagrados com algum tipo de substância no futebol foi doping involuntário. Aí você fala: Fernando, então é importante a palestra? Claro, porque no doping, na palestra, eu falo sobre os cuidados que
o atleta tem que ter, vou dar alguns exemplos, vai fazer tatuagem. Ah, doutor, a tinta do tatuador tem problema? Não, a tinta do tatuador nunca tem doping. Não é uma substância estimulante, não é um anabolizante, não é nada disso. Mas e o creme que o tatuador dá para você, né? Então aí a gente fala, use os medicamentos que o clube te oferece. Você tem um médico, você tem a possibilidade, oportunidade de passar a mão no telefone e falar com o médico da sua equipe. Doutor, eu vou fazer uma tatuagem, me dá um nome de um creme aí, porque o tatuador vai querer me passar um creme. Isso é um cuidado, né? Fumante passivo. Por exemplo, a gente brinca, né? Nas palestras a gente fala, jogador de futebol do clube tal não pega carona com os amigos fumando maconha. Quem gosta de maconha, curta à vontade. Mas se você me perguntar como médico, eu vou te dizer 10, 20 motivos para você não usar. Quem gosta do tal do vape, fique à vontade. Apesar de ser proibido a venda, comércio e portar vape no país, a gente encontra em alguns locais essas pessoas usando. Na base de alguns clubes, molecada usando. Se você me perguntar, te dou 10, 20 motivos para você não usar vape, né? Mas enfim, então tem uma série de cuidados que se você entrar no carro e os caras estão fumando maconha, você vai inalar aquela fumaça. E depois no tribunal você vai falar para mim, doutor, eu peguei carona. Eu falo, pera lá, eu te dei a aula, eu falei para você não pegar carona. E aí a gente vai, né, pegando. Vamos pegar agora uma questão bastante feminina, né? É comum, numa festa, numa comemoração, numa balada, digamos, né? Todo mundo tem direito a ir numa balada, eu não sou contra, pelo amor de Deus. Mas digamos, tá lá as moças dançando, e elas vão dançar, deixam a mesa, as bebidas abertas. E aí a gente fala, gente, não deixa a bebida aberta, não pegue uma bebida aberta. Tem o exemplo do Branco, nosso multicampeão, multicampeão, né? O Branco num jogo Brasil e Argentina. Eu tenho até uma foto. Você conhece essa história, né, Ricardo? Eu conheço. Tem uma foto do Branco pegando o squeeze do massagista da Argentina para beber água no time adversário. E eles tinham batizado a água do Branco. O Branco não conseguiu continuar na partida. Então a gente fala, não beba nada que não estiver fechado. Tudo sempre fechado. E uma outra questão, você é jovem, foi para uma festa, conheceu uma moça, ou vice-versa, você é uma jogadora, foi para uma festa, conheceu um rapaz, mais um motivo para você usar preservativo, se houver ali uma intenção de alguma intimidade maior. Você não sabe o medicamento que aquela moça pode estar usando, e você não sabe o medicamento que aquele rapaz pode estar usando. A transmissão pênis, vagina é mucosa com mucosa, transmite muito rápido. E aí você vai dizer o quê? Eu conheci uma moça, vai levar a moça no tribunal. Ou eu conheci um rapaz, vai levar o rapaz no tribunal. Esses cuidados. Mais cuidados ainda, posso falar mais um? Pode, por favor. Esse é bem legal. América do Sul, México, clostebol. Aí você fala, o que é clostebol? Clostebol é o nome de um esteroide anabólico. Foi pego com clostebol por um descuido a Maureen Imagem. Lembra da Maureen? Lembra da Maureen. Ela fez uma depilação a laser e usou um creme cicatrizante. Era clostebol. Ela não sabia, foi punida por 2 anos. Agora, o clostebol está no México, está na China e está na Índia. O que acontece com isso? O gado pode ser tratado com clostebol nesses países. E aí o camarada vai lá, come a carne processada no México, aparece positivo. E aí, gente, aconteceu um caso. Posso contar até o nome do atleta sem problema nenhum, porque ele foi inocente totalmente e a gente conseguiu montar uma defesa bem feitinha. Gabriel Menino. Gabriel Menino jogou um sub-20 pela seleção. Aí ele teve um dia de folga. Todos tiveram um dia de folga. E ele foi num fast food, num shopping, fazer compra para a família, aquelas coisas. Você comprar uma coisinha para trazer. E aí comeu, esqueceu da palestra que eu dei para ele, provavelmente esqueceu.
comeu um hambúrguer num fast food desse aí bem famoso. Só que a carne era processada no México. Apareceu clostribol, provou, enfim, não repercutiu negativamente, né? Então, algumas substâncias, até na alimentação, a gente tem que tomar cuidado. Fora os medicamentos, né? Aí é uma infinidade. Hoje tem um monte de remédio aí para dor de cabeça, super conhecido, todo mundo fazendo propaganda desse remédio, mas tem ali na composição mucato de isometepteno. Parece palavrão, né? E viu? Mucato de isometepteno, né, Ricardo? Que não peça para eu falar, porque senão... Que troço é esse? Mas é um estimulante do sistema nervoso central que o atleta responde para 2 anos. Nós estamos agora com um processo em andamento de um jogador de futebol, Série A, que tomou esse remédio para dor de cabeça desavisadamente, acabou tropeçando, digamos assim. O interessante é que ele está dando uma aula, né? Não, eu começo a falar, não para, desculpa, perdão. Tá gostoso de ouvir essa aula. Não, tá incrível. E a educação, porque o nosso podcast ele é direcional e educacional, então tudo que o doutor tá passando é educação, né? E se esse pai de atleta absorver tudo que tá passando e colocar em prática, ele vai ter uma carreira esportiva longínqua. Então ele vai poder performar melhor. E dentro disso, como que funciona a educação de antidopagem para os atletas de base, para os pais que muitas das vezes influenciam muito nessa jornada esportiva desse atleta que é menor de idade? Isso muitas das vezes acaba atrapalhando, né? Então a gente sempre fala aqui que os pais, no caso, eles são muito importantes na continuidade dessa carreira esportiva do filho. E como funciona essa educação de antidoping na base? Olha, a educação antidopagem é a cereja do bolo, eu diria, né? É uma perna muito importante. Porque o que a gente faz nos programas antidoping da FIFA, da Conmebol, da Federação Paulista de Futebol e da CBF? O que a gente faz nesses programas antidoping? A gente faz controles antidoping e o processo educacional. Quando a gente fala de educar, não adianta simplesmente um baita professor. Vamos pensar, eu vi aqui vários ali, tinha até foto deles ali aqui fora do podcast, né? Tem vários professores que dão aulas magistrais. Mas não é isso que a gente precisa levar para o atleta. A gente precisa levar a educação antidopagem que a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, estipulou. Lá em Katowice, 2023, foi criado o programa educacional. Então a gente tem que seguir aquelas regras. O que eu tenho que mostrar para o atleta? Eu tenho que mostrar a definição de doping. O que é doping? Uma violação à regra antidopagem. Sim, então não é mais uma substância proibida, é uma violação à regra. E por que mudou? Porque doping não é mais só você tomar uma substância proibida. Tem uma série de outras situações, circunstâncias que pode o atleta ser julgado, ser colocado. Por exemplo, o atleta se negar a fornecer material. Olha, Dr. Solera, gosto muito do senhor, mas eu tenho um compromisso hoje, não vou para o exame de doping. O cara não pode ser isso, ele tem que ir para a sala de doping, né? Então tem uma série de circunstâncias. Eu diria que o mais importante na educação antidopagem é a gente chegar na base. A gente até estava conversando isso aqui um pouquinho, né? Antes. Quando a gente chega na base, a gente faz muitas vezes com os pais juntos. Fizemos no São Paulo Futebol Clube, até o Sub-13, fizemos no Santos, no Atlético Mineiro, no Internacional de Porto Alegre. Então a gente tá ali com os pais. Porque nenhum pai, nenhuma mãe pensaria em prejudicar o próprio filho. Não. Elas querem ajudar, eles querem ajudar o filho. Mas a gente tem que ter todo o cuidado, e eu falei isso agora, semana passada, quando eu fui no Santos. Falei, olha, eu quero que vocês conversem com os seus pais. Não estou falando para vocês se insurgirem contra, pelo amor de Deus. Pai e mãe é a vida da gente, né? Nos deram a vida, inclusive. Eu quero que vocês conversem com muito cuidado, com muito carinho com a mãe de vocês, com todo o carinho do mundo, que nós vamos ter que mudar um pouquinho as coisas. Aquele xarope que a sua mãe sempre te deu, agora não pode mais. Então liga para o médico do clube, conversa, se for o caso, liga para mim, a gente tá aí, eu coloco sempre meu telefone e tal. A gente precisa
antes de mais nada, romper esse laço de uma maneira bem suave. Aí a gente vai ter os atletas ali entendendo que alguém vai ditar essa regra para ele. O que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. E isso é fruto do dia a dia, de você falar com o atleta, de você falar com os pais do atleta e você oferecer para eles a possibilidade do cara passar a mão no telefone e me ligar. Pô, o atleta tem essa possibilidade, total, Fernando? Total possibilidade. De pegar o seu contato. Se eu te mostrar meu telefone, você não tem noção. Os atletas, as atletas mandam mensagem. E, Ricardo, isso é antigo. Cara, não. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Vou te dar um exemplo antigo, tá? Os mais novos. Raí Souza de Oliveira, né? O Raí uma vez foi fazer uma campanha publicitária, um negócio de um terno aqui numa loja aqui em São Paulo, queriam pingar um colírio no olho dele. Ele passou a mão no telefone. Doutor, estão querendo pingar tal colírio. Não, Raí, aí tem um medicamento proibido. Toma cuidado. E todos os atletas hoje têm o número do meu telefone. Não diria todos, mas quem teve palestra comigo, eu coloco em 3 oportunidades o meu telefone. O seu contato lá. Meu contato, exatamente. Então os atletas ligam, mandam foto. Esse pode, doutor, esse medicamento, esse creme, suplemento, Ricardo, isso é um problema para o antidoping, os suplementos, né? Então se o teu clube te oferece isso, ótimo. O clube sabe onde compra. Uhum. Mas o grande problema é assim, você resolve usar um pouquinho a mais. Eu vou usar porque eu estou vendo ali, ou ouviu que um jogador usa, né? E não é bem assim. Agora, como você... Essa informação ela é muito importante, né? Um atleta que tem o privilégio de ouvir você falando, ele pode ter o seu contato direto ali que você deixa à disposição deles. Mas nessa parceria com os clubes de futebol, e eu vi que os clubes têm se mostrado muito receptivos, sim, interessados em que essa informação chegue lá na formação, lá na base, até o time principal, até o profissional, né? Mas como eu fui atleta, eu sei que o atleta, ele é muito voado. Tem atleta que tem dificuldade de prestar atenção no que o treinador está falando na hora da pré-eleição. O treinador está falando e ele está voado. Se o treinador perguntar para ele o que ele falou, ele não sabe. Então, numa situação de doping, em que o atleta precisa ter essa informação muito bem clara, né, porque é responsabilidade dele, né? Depois que você fez a sua apresentação, fez a sua palestra, levou toda a informação para os atletas e para as atletas, qual é o papel do clube? Porque você vai embora, né? Você foi lá, apresentou, falou, deixou o seu contato. Alguns atletas tenho certeza que pegaram, outros pode ser que não pegaram. Não me interessa. Agora, qual é o papel do clube para fazer com que esses atletas estejam compromissados com o jogo limpo e tendo esse autocuidado, né, para não quebrar essa regra e acabar sofrendo, porque ele vai ser punido, vai acabar manchando a carreira dele, vai acabar perdendo um contrato dependendo da punição, porque isso pode acontecer. Agora, os clubes, além de abrir as portas para você, qual é a parte também do clube depois que você sai? Hoje, o Código Mundial Antidopagem, que é o que vale aqui para o jogador de futebol, para o jogador de basquete, para o nadador, para o ciclista, hoje o Código Mundial estipula a obrigatoriedade de palestras educacionais. E aí a gente chegou num ponto, Ricardo e Dr. Carlos, que a gente precisava definir. E aí definimos por fazer essas palestras gratuitamente. Pode ser um baita clube de futebol, como pode ser também uma escola estadual de 1º e 2º grau. Então, hoje a CBF, a Federação Paulista de Futebol e a Conmebol, onde eu tenho os contratos, né, eu trabalho nessas 3 entidades, a gente oferece as palestras. A gente tem uma pessoa na Federação Paulista ou na CBF, que a gente fica o dia inteiro ligando para os colegas médicos,
Fulano, você não quer que a gente vá aí? Vamos fazer uma palestra aí? Vamos juntar o grupo? Vamos fazer assim? Vamos fazer... Então a gente provoca os clubes recebem essa palestra de forma gratuita. E tem muita gente que me pergunta, mas é gratuito mesmo, Fernando? Totalmente gratuito. E é o Brasil inteiro. E até escolas aqui em São Paulo, Rio, Minas, sei lá onde, eu já fui em dezenas de escolas, e aí junta a molecadinha, porque quando fala, veio o Dr. Solera da CBF, da FIFA, molecada gosta, né? Então, junta todo mundo, e aí, claro que são palestras diferentes. Quando eu falo com a molecada, a gente aborda a questão do álcool, que é um problema social, né? A gente aborda a questão das drogas sociais, cocaína, maconha, né? Quando a gente fala com um atleta de uma equipe profissional, um atleta profissional, a gente passa batido pela questão do álcool, mas eu falo muito sobre a questão do celular, que é uma arma aquilo, né? Então, o jogador de futebol hoje tem que entender que ele tem que tomar muito cuidado com o celular dele, né? E aí a gente aborda essas outras questões, os cuidados, né? As promessas que a gente vê na internet, né? Eu tenho uma lâmina da minha palestra lá que busquei na internet. Chá para emagrecer e aumentar massa muscular. Altamente potente. Aí eu brinco com esse seria ideal, né? Então, não precisa treinar, vamos comprar esse chá. Então a internet engana muita gente. Não engana todo mundo, essa que é a verdade, né? Doutor, aqui no nosso bate-papo, teve uma hora que o doutor falou assim, 92% dos atletas do futebol, o doping é involuntário. Involuntário. Qual é a modalidade que o doping seria voluntário? Infelizmente, o fisiculturismo, tanto é que não consegue entrar nos Jogos Olímpicos, o fisiculturismo é o esporte que mais dá trabalho. O atleta do fisiculturismo, ele ainda acredita que para ter resultados, ele necessita do anabolizante. E aí, eu falo sempre fundamentado em dados, né? Se você pegar nos últimos 13 anos, que é o que eu tenho de dados, né, da UADA, da Agência Mundial Antidoping, a substância mais utilizada e mais presente no doping foi o anabolizante, esteroide anabólico. E o anabolizante mais utilizado, também tem ainda o anabolizante, e o mais utilizado, 42% dos atletas flagrados com anabolizante foi estanozolol. Então essa é a droga mais utilizada por quem quer burlar, fraudar realmente a competição. O grande problema é assim, cria músculo, dá potência muscular, dá start para o atleta, o cara consegue ficar mais focado naquela coisa que ele está fazendo, usando anabolizante. Tudo isso que o Ricardo tinha sem usar nada, né, Ricardo? Então, claro, imagina, fiz vários exames em você. Então, essa droga, realmente você fala, poxa, é bacana, né? Pô, vai me deixar mais forte, esteticamente mais bonito, vou ter mais explosão, mais resistência, vou virar um super-homem em campo. Né? Exato, né? Vou voar, né? Concordo plenamente. Agora, e o teu adversário que não está usando nada disso? É justo com ele? Então já aí a gente já vê que a igualdade já, né, acabou. A gente já não tem, né, ali uma disputa igual, né? Já é uma coisa chata, digamos assim. No mínimo chato, né? Agora vamos pensar em você que está usando essa substância. Eu sei que tem uma série de oportunidades na internet, uma série de, me desculpem até dizer assim, colegas médicos que fazem o tal do ciclo para você e te promete segurança. Existe isso, viu, Ricardo? É mesmo. Opa, vem aqui, eu vou te fazer um ciclo totalmente seguro, vou te dar uma medicação para não criar mamas, se você é homem, vai te dar ginecomastia, então vou te dar um remédio para
evitar que... Aí começa esse negócio. Ah, vai cair cabelo. Tudo bem, eu não tenho muito problema com cabelo, mas tem gente que se perder um fio de cabelo, não dorme direito. Vai cair cabelo. Ah, mas vai criar muita acne. Sim, vai encher o cara de espinha, né? As mulheres vão ficar com a voz grossa, a laringe vai ficar maior. É verdade. Então vai ficar com um tom de voz mais grosso e não recupera. Ah, mas eu também não estou preocupado com a minha voz. Perfeito, sem problema algum. Pode te dar câncer de mama. Ah, mas todo mundo tem a chance de ter câncer de mama. Concordo, só que você está potencializando essa chance, né? Ah, pode te dar câncer de próstata se você for homem. Ah, mas muita gente tem câncer de próstata. Tudo bem, então esquece que você está potencializando. Mas pode te dar um problema, que esse é o pior, relacionado à saúde mental. Psicodependência. O usuário de anabolizante fica psicodependente. Não é se você usou muito ou pouco, se fez um ciclo ou 2. Usou, meu velho. Acabou. Quer dizer, ele fica viciado e automaticamente ele vai colocando a saúde dele mental e emocional da ladeira abaixo, né? Saúde mental... Gente, quem já teve na família alguém com problemas de saúde mental sabe que é uma tragédia familiar. Coitada daquela pessoa. Ah, quem sofre mesmo, que tem depressão, digamos, é a pessoa que está tendo a depressão. Mas o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o irmão dessas pessoas vive aquele problema junto e quer só que a pessoa melhore, evidentemente, né? Então a saúde mental é uma coisa que a gente não pode bobear. Bobeou, a gente perde o prumo. É que nem a gente fala na medicina, Ricardo e Dr. Carlos. Eu pelo menos falo. A especialidade médica mais top de linha, cirurgia cardíaca. Pô, eu vi minha mãe ser operada, né? O cara para o coração da pessoa. Para ali, ó. O cara opera, depois o sangue sai todo, vai para uma máquina e volta para o corpo daquela pessoa, e sai o sangue e volta. Aí ele fala assim, agora vamos reverter a extracorpórea. Aí você está na sala de cirurgia, o cara desliga tudo, sua mãe está ali, coraçãozão aberto, parado. Aí o coração tem que tum-tum, bater de novo. É mágico, né? Então essa especialidade é espetacular. Neurocirurgia, Dr. Pagura, meu chefe inclusive, o cara opera o coco das pessoas, o cara acordado, Ricardo. Rapaz. Você fala, que é isso, gente? O cara acordado com o cérebro aberto. Dr. Jorge Pagura. Avião também na medicina, inclusive na medicina do futebol. E mais, a endocrinologia. Você bobeou na endocrinologia, Dr. Carlos. Você destempera o corpo inteiro. Você vê as pessoas que têm problema de tireoide, né? Ah, ele tem tireoidite de Hashimoto. O que é isso? É um problema da tireoide. Ah, é só faltou hormônio, vamos pôr... Você passou um pouquinho, você aumentou a tireoide do cara, se deu menos, você não resolveu o problema. É um inferno você mexer com hormônio. Aí você dá um hormônio para tireoide, você piora não sei o quê. É um inferno. Então só o profissional da área que tem 6 anos de formação e mais 5 anos de pós-graduação, que seria a residência médica, que deve prescrever alguma coisa. Eu vejo muitas receitas de colegas que se dizem, eu atuo na endocrinologia. Atuar na endocrinologia? Não, ou você é endocrinologista ou você não é. Então a medicina às vezes pode atrapalhar a nossa vida de uma maneira, né? Você tocou num ponto fundamental, porque de fato muitos atletas têm buscado isso fora do clube. Tem. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, companheiros, né, que buscavam melhorar a sua performance, achavam que talvez precisava perder, não sei, algum percentual de gordura ou queria baixar o peso porque estava sentindo que naquele peso ele não tinha a performance esperada, e aí buscava fora no endocrinologista essa solução, talvez essa opinião, uma segunda opinião para ver, eu vou melhorar. E aí eu percebia que dentro da programação do clube de alimentação, esse atleta ele fugia disso, ele não participava. Tá lá, vai servir talvez a ceia à noite. Não, à noite ele comia uma pipoca, sei lá, sem sal, né? E aí eu via que, olha,
cresceu bastante isso. Isso realmente é preocupante, né? Principalmente eu vejo isso hoje acontecendo, Ricardo, nas bases. Nas bases já? Você não tem noção. O jogador de futebol que está na base, ele quer ser profissional. Poucas pessoas entendem que daquele grupo enorme de atletas que estão ali, pouquíssimos vão vingar. Daí a importância da saúde mental, ter um trabalho com psicólogos muito bem feito, que tem que ser feito. E outra coisa, o cara tem que ter uma opção, né? Pera lá, você tem que continuar estudando porque não está garantido que você vai ser jogador de futebol. Isso é matemática, né? Como quantos Ricardos Oliveiras nós tivemos no país? Pouquíssimo, gente. Nós temos hoje cerca de 92 mil atletas registrados na CBF, entre homens e mulheres. Desses 92 mil atletas, sabe quantos ganham acima de R$5.000? Nem 10%. Então, é uma ilusão. Muitas vezes a gente gosta do que faz, o cara tem o dom para aquilo, mas nem sempre aquilo vai se configurar. Então, o jovem tem que estar preparado. E aí o que o Ricardo falou é muito comum. Meu filho, entre aspas, vai ser a salvação da minha família. Né? Não é um erro, pelo amor de Deus. Se você tem um filho que tem um dom, invista nele, claro. Ele pode ser realmente a salvação financeira, etc. Né? Vamos investir no moleque. Mas investir no moleque é respeitar o que o clube oferece para ele. Aí o garoto vai lá de manhã treinar, toma o café da manhã e vai treinar. Chega 2 da tarde, ele almoçou, 2 da tarde ele vai para a escola. 5 da tarde, acabou a aula dele, muitos pais pegam esse menino e levam para um personal. O moleque vai até 10 da noite completar o treino. Gente, para você ser um bom atleta, você tem 3 coisas a fazer. Comer adequadamente, comer bem, comer certo. Dormir e treinar feito um leão. E dormir. Um moleque de 16 anos, Ricardo, ele tem que, sabe, fazer outras coisas. A noite é reservada para ele estudar, ele tem que pensar no estudo dele. Ele deve ter matéria para rever, para ler novamente. E se relacionar com os amigos ali. Mas enfiar esse moleque para treinar à noite é um crime. E aí ele não vai chegar. E ele vai achar que ele não chegou, por que ele não chegou? Porque passou do ponto o treino dele. Essa que é a verdade, né? Isso é uma realidade, cara. Isso é verdade. Agora, é preocupante, assustador, porque eu não tinha essa informação, Fernando. Eu vivi isso no profissional, mas já está lá desde a base. Está desde a base. E aonde eu vou, em todos os clubes que eu já fui até hoje, olha, o Brasil inteiro, a reclamação dos colegas médicos é essa, dos treinadores é essa. Doutor, se o senhor puder falar, os pais vão estar aí, explica para eles que a noite é reservada para o menino conviver com a família dele. Pergunta para mim, Ricardo, quantas vezes esse moleque se dedica à religião dele? No dia, na semana, no mês. Ah, ele é católico, vai para a igreja? Ah, ele não é católico, ele vai para o culto. Quantas vezes esse rapaz senta numa cadeira e vai pedir a Deus, vai mentalizar? Pouquíssimas. Então, isso não entra na formação. Né? Ah, mas ele reza ali com o grupo. Está no meio ali, acaba, né? Vai porque, né? Muitas vezes não está nem pensando naquele momento, está pensando no jogo. Claro, eu acho que tem que pensar no jogo mesmo. Você tem um jogo importante, você vai enfrentar um adversário ali. Mas tem que entrar no dia a dia, na semana. Vamos ser bem simples, Ricardo. Na semana. Quantas vezes na semana? Não, tinha que ser todo dia, mas digamos, quantas vezes na semana o senhor pegou seu filho, ajoelhou e falou, vamos agradecer? Não é? Que legal isso, né, cara? É legal que surgiu uma pergunta, porque recentemente o Conselho Federal de Medicina, salvo engano, eles estão querendo inserir na grade a espiritualidade, que eles estão começando a entender que o pilar da espiritualidade é essencial
Então eles querem juntar a espiritualidade junto com a ciência. O doutor, como médico, como que você vê esse pilar da espiritualidade no âmbito esportivo ou qualquer âmbito profissional? Olha só, eu operei 30 anos da minha vida profissional, eu fui cirurgião, fazia prótese de quadril e joelho. E aconteciam coisas que você falava assim, nossa, vamos fazer uma prótese nessa senhora? E eu conversando com a minha equipe. Ela é ótima, essa senhorinha. Nossa, ninguém fala que ela tem 78 anos de idade. Uma joia. Não tem diabetes, não tem pressão alta, não, perfeita. Paciente ideal. Para quem está me ouvindo que é cirurgião, essa é a paciente ideal, né? Nossa, vai entrar, fazer uma cirurgiazinha de 1 hora e meia, acabou. No dia seguinte vai para casa, mas dava errado uma coisa, dava errado a outra, dava errado. Você fala, tinha tudo para dar certo. Em outras situações, você era obrigado a operar uma paciente, foi um problema, um acidente, uma fratura. Uma senhora péssima, tadinha, diabética, hipertensa, cardiopata, anêmica. Era um inferno aquela paciente, um problemão, né? Mas era uma mulher espiritualizada, de uma família espiritualizada, temente a Deus, enfim. Você vê que às vezes você falava assim, nossa, que era para dar tudo errado e deu tudo certo. E aqui era para dar tudo certo, deu tudo errado. Não estou dizendo que quem não se dedica à religião, tem gente que é ateu, problema, né? Siga a sua vida sem fazer mal para as pessoas, siga a sua vida muito bem. Mas sem dúvida nenhuma, a gente tendo esse apoio, né, mesmo que seja espiritual, esse momento que a gente senta para mentalizar, a gente quer que dê certo, não quer? Então você fala, poxa, vim aqui para o podcast hoje, vim pensando o tempo todo. Pô, que legal. Até falei para vocês, né, que eu tinha visto o Delbin aqui, né? Tinha visto o Delbin. Tinha ficado até meio com inveja do Delbin. Eu falei, pô, será que eles não vão me chamar? Depois o Dr. Carlos me ligou. Eu acho que foi fruto do quê? Mentalizei, pedi, orei. E essas coisas acontecem, né? Podia nada disso ter acontecido? Não, mas não é por isso que a gente fala, né? Não é uma questão de causa e efeito imediata. Isso não acontece. A gente tem que ter dentro da gente o bem. Se a gente tem o bem dentro da gente, já é um grande caminho, né, Ricardo? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que nós, entendendo que a nossa missão aqui realmente é poder deixar um pouquinho de nós nas pessoas, eu acho que valeria a reflexão. O que eu quero deixar de positivo nas pessoas, né? Marcar elas positivamente, né? Passar pela vida de pessoas e de igual forma as pessoas marcar a gente positivamente, né? Quando você fala sobre a mentalidade, a gente gosta de falar sobre isso também, eu falo bastante sobre isso, e é um fato que o nosso cérebro ele não consegue discernir o que é real do imaginário. E eu falo isso com as pessoas. Se você quer pensar, e você vai pensar querendo ou não, você não consegue controlar isso. Como eu evito um pensamento negativo, você não consegue evitar, ele vem. E o que eu faço? Suplanta ele por um positivo. Começa a pensar coisa boa, começa realmente a trazer esse tipo de pensamentos positivos, trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança, né? Então, de fato, você pensar coisas boas é maravilhoso, porque você vai realmente mandar essa informação para o seu cérebro, que vai reverberar no seu corpo e na maneira como que você vai se comportar dali para frente. A postura de uma pessoa diante de uma dificuldade é determinante, porque se ela estiver prostrada e cabisbaixa, dificilmente ela vai conseguir sair dessa situação. E isso é muito importante. A gente falar sobre essa situação de espiritualidade é realmente entender que quando nós interagimos com aquilo que é espiritual, e eu sempre falo isso daí também, Fernando, que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. É o contrário, é o que eu acredito, tá? Uhum. E aí tá tudo bem quem pensa diferente. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Eu acho que é por esse motivo que todo ser humano, em algum momento, em alguma fase da vida,
ele se volta para aquilo que é espiritual. Porque ele não se achou ainda. Parece que fica um ponto de interrogação. O que acontece comigo? Por que eu não me sinto plenamente realizado? Sendo realizado, se eu for apontar como eu vejo a realização, sou realizado na família, sou realizado financeiramente, sou realizado profissionalmente, sou realizado na saúde, sabe? Sou privilegiado em tudo. Talvez tem pessoas que estejam nos assistindo e falam assim, caramba, de fato eu estou sentindo um vazio que eu não consigo explicar. Ela só vai conseguir explicar e entender isso depois que ela interage com aquilo que é espiritual. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer no meu seio familiar, entre a minha família, que nem todos os dias da minha vida eu estava feliz. Eu também. E pode ser que um dia, pode ser não, com certeza aconteceu de um dia, 2 ou 3 ou 1000 dias, eu discuti com uma pessoa que não precisava. E me arrependi, Ricardo. Sim, acredito. Me arrependi. Outro dia num hotel eu destemperei com um rapaz. Depois eu me fiquei envergonhado comigo. Isso é importante que aconteça. Então nós temos os nossos momentos bons e ruins, né? O jogador de futebol tem um momento bom e um momento ruim. Mas todos nós temos a obrigação de, em algum momento, eu repito, na semana, você dedicar aquele período, sabe, para fazer uma reflexão, para buscar um entendimento maior, para rezar. Reze, é bacana rezar. É aquele momento que você está falando diretamente com, vamos dizer, se você não acredita, mas alguma coisa acima da gente, né? Eu que tenho tantas horas de aeroporto, Ricardo, eu sento às vezes no aeroporto, eu vou ficar, e as pessoas me perguntam, mas você vai sempre antes? Eu vou bem antes mesmo, porque não quero perder, tenho um problema com o horário do inferno. E aí eu vou lá, sento e às vezes eu falo, vou ficar aqui. E aí quando eu percebo assim, eu estou pensando se eu deixei de fazer alguma coisa certa, se eu fiz alguma coisa errada, se eu poderia melhorar alguma coisa, se eu poderia evitar alguma coisa. E aonde a gente busca isso? Sempre em Deus, em alguma coisa superior, alguma coisa que possa nos orientar. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Eu preciso ter a saúde mental boa. Eu acho que eu só tenho se eu conseguir, puxa aqui. O cérebro é treinável, que nem músculo, né? Como é que um jogador de futebol bate falta tão bem? Ricardo pode falar melhor do que eu. O cara nasceu com o dom, mas o Rogério Ceni não nasceu com o dom. Verdade. Ele treinou. Ele morreu de treinar. É isso mesmo. Não é? Então a gente melhora. Vamos melhorar? Tem gente que fala pra mim, eu não aprendo inglês. Meu filho, aprende. Senta, pega uma caneta, pega um papel, vai ler, vai estudar, vai melhorar você profissionalmente, vai melhorar você emocionalmente, vai melhorar você espiritualmente, gente. E a espiritualidade é um pilar essencial e automaticamente você consegue performar na sua vida no contexto geral. Mas voltando um pouquinho, surgiu uma pergunta aqui que eu até coloquei. Como funciona o doping nos animais? Legal. E quem se responsabiliza caso o animal é pego no doping? Isso, então. Nós estamos fazendo controle de doping em cavalos. Mas daqui uns 2 meses a gente vai começar a fazer também em vacas leiteiras. Você não tem noção o leite que a gente bebe. Vocês não têm noção. Se eu falar para vocês o leite que o brasileiro está bebendo, ninguém toma mais leite. Ainda bem que eu não tomo mais. Então. Mas assim, o cavalo ele tem um dono, né? E assim, a gente não consegue definir o cavalo. Algumas pessoas conseguem, né? São mais especialistas em reconhecer o animal. Mas a gente só consegue definir o animal, quem é o animal realmente que está fazendo o controle antidoping, por causa de um chipzinho, que é do tamanho de um arroz, um microchip colocado no lado esquerdo do pescoço ali do cavalo. E aí a gente faz a identificação, se aquele é o animal mesmo que está competindo, aquela coisa toda. Mas esse cavalo tem dono.
Às vezes é um consórcio, são 5, 6 donos, às vezes é um aras que é o dono, mas muitas vezes é um proprietário do cavalo, né? Então a gente tem os donos de cavalos, né? E aí a gente vai rastrear todas as substâncias que prejudicam a vida do cavalo, para vocês entenderem. Tem anti-inflamatórios que para os humanos é permitido, só tira dor, tira a inflamação, mas para animal é proibido. Porque muitas vezes o cavalo tem um problema numa articulação, está perdendo a articulação, e se usar um anti-inflamatório, ele não manca, ele compete, mas ele vai danificando o joelho dele cada vez mais. O cavalo não é capaz de falar, doutor, está doendo meu joelho, né? O cavalo não fala isso, ele manca. Então, muitos tratadores, muitos médicos veterinários estavam exagerando um pouco na quantidade desses anti-inflamatórios. Então hoje a gente busca uma lista enorme lá de substâncias, entre elas os anti-inflamatórios, até cocaína a gente chegou a achar em cavalo, gente. Até cocaína a gente chegou a achar em cavalo. Então tem uma lista de substâncias permitidas e as não permitidas. E o proprietário do animal, ele é responsável pelo cavalo dele. Então, se a gente pegar o cavalo de um determinado proprietário, ele fica suspenso, digamos que seja uma substância muito pesada, tal, ele fica suspenso 1 ano. O animal e o proprietário, ele não pode inscrever mais nenhum cavalo dele durante aquele ano, nenhum cavalo do aras dele e tal. Então é uma pena bastante severa. Também tem a pena de dinheiro, né? Você acaba dando uma multa para esse proprietário desse cavalo. Muitas vezes, né, a multa não é, né, deveria ser muito mais alta, no meu ver. Essas pessoas têm um poder aquisitivo, econômico bastante alto. Então o dinheiro é o menos importante ali. O mais importante é que ele não vai poder competir durante 1 ano, e isso daí mata o aras dele, né? Então ele deveria pensar muitas vezes, né? Mas ele pode contratar algum profissional para deixar aquele animal numa atividade de alta performance? Então, existem hoje médicos veterinários especialistas em alta performance. E do mesmo jeito que eu falei que o futebol é difícil você ver um atleta querer se dopar, o doping involuntário é muito grande, no mundo animal não é comum. Tenho que defender meus colegas médicos veterinários. Não são eles que acabam prejudicando o animal. Muitas vezes é um ou outro que a gente hoje já conhece bem, já nesses 2, 3 anos de atividade, a gente já conhece bem quem são esses profissionais não muito de boa índole, digamos assim, né? Já são figurinhas carimbadas, né? Mas existe gente ainda que faz isso, então a gente tem que coibir. E a gente faz o exame fora de competição, a gente faz o exame na competição. Eu fico 1 mês nessas competições. Normalmente essas competições têm de 20 a 30 dias. Eu fico 1 mês inteiro andando nos aras lá, andando nas baias, porque a gente sente o cheiro de muitos medicamentos que são proibidos, né? A gente sente o cheiro. Então é necessário que a gente esteja presente nesses controles. Temos médicos veterinários atuando na antidopagem, então são responsáveis técnicos, né? Eu encontrei gente muito boa. E o exame é feito no Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, LBCD, que é um dos maiores laboratórios do mundo, altamente qualificado, altamente preparado para fazer exame em animal também. A urina é diferente, a coleta é praticamente a mesma, mas a urina é um pouquinho mais suja, né, do animal. Doutor, a gente está chegando nos minutos finais e passa rápido, né, Ricardo? Passa muito rápido, mas a aula está bem interessante. Aqui é uma aula hoje. Recentemente, né, no noticiário, com um atleta, né, maratonista, foi pego no doping e tal, foi suspenso. Mas como funciona? É por sorteio que um atletismo, diferente do futebol, mas como funciona para chegar nesse atleta e fazer o exame de doping? Sim, fácil. Futebol, sorteio ou escolha dirigida. A FIFA manda para mim um e-mail, esse atleta, ou sorteia. E a gente chama os médicos, sorteia, ponto final. Quem mais pode indicar? O árbitro pode indicar, por exemplo. Olha, Solera, eu estou achando que
o jogador tal, tá assim, assado. Sempre foi assim, Solera, desculpa te sempre. cortar. O árbitro pode indicar? Pode. O árbitro está ali dentro, né? Aham, com sim, os atletas, sim, né? claro. Ele vê os atletas praticamente em todas as partidas, então ele pode indicar para a gente, né? A indicação pode ser técnica, então, digamos. Claro que a gente nunca fala para o atleta, o árbitro te indicou, não. Isso não Sim, seria sim, elegante, claro. né? No esporte olímpico, existem aqueles 5 primeiros colocados, que são os medalhistas, e mais 3 ou 4 escolhidos aleatoriamente. Na natação, o primeiro, segundo e terceiro, mais não sei quantos escolhidos aleatoriamente. E tem o serviço de inteligência, né? A CBF tem um serviço de inteligência bem legal. A gente monitora jogadores, a gente monitora resultados. Muitas vezes o laboratório pode chegar a falar para a Autoridade Brasileira de Controle da Dopagem, ABCD, tem uma urina aqui que tá borderline, tá esquisita. Pode acontecer, né? Uma dificuldade analítica. E aí a gente vai em cima daquele atleta. Talvez não na próxima partida, mas pula 1 ou 2. A gente vai e escolhe aquele atleta. Muitos atletas ficam chateados quando eu falo isso, Ricardo. Mas é o meu trabalho. Eu tenho que investigar. Eu não posso simplesmente fechar os olhos e falar, não, a gente tem que investigar. Sim. Do mesmo jeito que a gente está na rua, tem uma batida policial ali, a gente tem que parar, tem que tirar documento, tem que mostrar, abre o porta-mala, você vai lá e abre o porta-mala, mas eu tenho cara de traficante, não é essa questão, é que faz parte do procedimento. Perfeito. Você investigar um atleta, uma equipe, sei lá. Incrível, né? Fernando, eu fico imaginando assim, né? Enquanto eu muito jovem comecei a ganhar corpo e a ganhar mídia e a fama foi chegando, eu me fechava muito quando estava fora do clube, era do clube para casa, né, de casa para o clube, procurava sempre manter essa minha rotina de no trabalho, muito trabalho, e depois sair do trabalho eu ia para casa e queria realmente descansar e ficar com a família. Sentava, assistia jogos, acompanhava o que estava acontecendo no mundo, porque é a minha paixão, o futebol, mas claro que tinha alguns momentos em que eu precisava me desconectar. Era muito difícil, mas tinha alguns momentos que eu precisava me desconectar, até entendendo que fazia parte e era importante para a minha saúde mental. Você é um médico reconhecido a nível nacional, internacional, desde 1988, como você mesmo falou, atuando aí, se apaixonando por isso. Eu imagino como deve ser rigoroso você para estudar, para se atualizar, para entender o que está acontecendo de mais novo nessa área, no âmbito da medicina esportiva. A gente já estamos indo já para o final do programa, mas eu queria te fazer essa pergunta. Qual o momento que o Fernando desconecta para ser ele na sua vida como pai, como marido, enfim, o que você faz qual é o momento que você fala assim, bom, agora eu só quero viver esse momento aqui, esse é o meu hobby, essa é a minha diversão? Então, eu falei para vocês que eu gosto muito de pedalar e pedalo. Eu gosto muito de treinar e treino. Hoje eu já fiz a minha corrida matinal. Nós também. Inclusive, as esposas estão aqui também. Fizemos a nossa, gente. Minha esposa também gosta muito de treinar. A Cris adora treinar. Minha filha, tem uma filha de 25 anos de idade que treina bastante. Tem o Pedrão, meu filho de 30 e poucos anos, treina bastante. E o chuvisquinho, vocês vejam lá depois no meu Instagram, eu tenho um chuvisco de 4 anos de idade, que já ensinei ele a pedalar. Uau, já está pedalando. Legal, Fernando. Vai, nada, está treinando futebol, não sei o que lá. Enfim, no seio familiar, e para quem não sabe, meu pai é o Fernando Solera, locutor esportivo. Hoje não trabalha mais, está com 92 anos. Uma vez por semana, ele e a Bia, a mulher dele, vão lá para casa. A gente recebe eles desde de manhã, fica o dia inteiro, almoçam, jantam e depois vão embora à noite, né?
Então, nesse momento familiar, é aquele momento que eu me desconecto, né? Às vezes eu fico meio dividido, Ricardo. Às vezes eu fico meio assim, puxa, eu precisava fazer um relatório ali, precisava dar uma estudada num processo de... Mas eu tô com meu pai. Não, então eu tô com meu pai. Não, agora eu tô com o chuvisco, tô aqui com o Arthurzinho. Agora eu tô com a minha filha, tô treinando com ela. Legal. A gente costuma dizer... Se dedique, né, àquela pessoa que está do seu lado. Não, eu não fico ligando o celular, mandando mensagem, não. Às vezes eu pego até no pé da minha mulher, falo, deixa isso de lado, vamos viver o momento agora, né? É por aí, cara. Sabe que quando legal, eu me desliguei, que legal? Olha que bacana, para encerrar. Não, vamos ficar tranquilo. Fim de semana passado, domingão, eu levei a minha esposa e o chuvisco no Stock Car. Vamos assistir uma corrida de Stock Car. Aqueles carros passando, aquela loucura toda. Imagina o moleque, meu filho, ficou doido, né? Queria entrar nos carros lá. Momento que eu nem lembrei sobre exame antidoping, em nenhum momento. Eu acompanhava uma partida que estava acontecendo pela manhã, eu acompanho no Brasil inteiro, a temperatura das partidas, para se precisar parar o jogo ou não. Quando eu me dei conta, eu falei, ai meu Deus, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa partida. Mas o colega estava lá, era super competente, já tinha tomado todas as providências. É isso. Que legal. Família. Com a família. Família é uma base importantíssima, né? Ele falou aqui sobre família, da importância da família, né? Na formação dos jovens, na educação dos jovens e termina aqui falando sobre família, né? Minha última pergunta. Fica à vontade. Imagina, e eu tenho certeza que tem inúmeros jovens médicos nos acompanhando agora e que sonham em atuar na área da medicina esportiva. Qual seria o seu conselho para esses jovens? Precisamos. Tem pouca gente se dedicando a essa área da antidopagem. Eu estou no Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Medicina do Esporte, e a gente recebe os colegas lá. Quem resolver, quem gostar de trabalhar com essa questão da antidopagem, quem tiver facilidade em ser cobrado, né? Eu costumo dizer para os meus oficiais de doping, se você gosta de ser cobrado no que você faz, pela excelência do trabalho oferecido, você já é bem-vindo aqui. Se você gosta disso, se você quer trabalhar com isso, pode me procurar, a gente vai te apresentar para a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, a ABCD. Vocês inclusive estiveram com a Adriana Tabosa, que é a presidente da ABCD, sim. Um show, sabe tudo de antidopagem aquela mulher. Aí vai ter o curso da antidopagem lá da ABCD e você vai poder vir trabalhar com a gente no futebol, nos esportes que a gente está junto. Nós precisamos. Olha que legal. E isso me encanta no nosso podcast, Carlos. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente termina o podcast com a sensação de que passou muito rápido e o tanto que nós aprendemos. Eu confesso que eu aprendi muitas coisas aqui. Dentre elas, que o árbitro ele pode indicar um atleta que, de repente, ele suspeita que... Eu particularmente não sabia. Eu também não sabia. Então a gente aprende tanto. E outra coisa, a oportunidade que esse podcast tem gerado para muitas pessoas. Olha aí o que o Fernando acabou de falar. Precisamos. Então, se você sonha, você que é um jovem médico e sonha em trabalhar na medicina esportiva, tá aí a oportunidade que você tem. E isso a gente fica muito feliz, não é verdade? Com certeza, porque está abrindo portas para esse jovem médico ou de outro ramo profissional de se inserir no esporte, né? Porque muitos querem, mas não sabem como. E hoje está tendo a oportunidade de ter um especialista, um médico, abrindo as portas, deixando assim um acesso para esse médico se inserir dentro da modalidade esportiva. Dr. Fernando, chegando próximo ao nosso final, mas sempre tem uma pergunta que a gente deixa no finalzinho mesmo, mas sempre tem uma que antecede. Tem alguma coisa que o senhor quer falar que não foi falado, não foi perguntado, mas está dentro do teu coração, você quer colocar para fora? Fique à vontade, pode falar o que o senhor deseja. A gente dá esse espaço para o nosso entrevistado. Então, esse minuto que nós concedemos é para o senhor falar o que o senhor deseja. Fique à vontade. Legal.
Antes de mais nada, dizer que eu me senti extremamente à vontade aqui. Em nenhum momento a gente combinou pauta, não houve nada disso. Né? Eu estou num ambiente de bem, então não precisou combinar pauta, isso eu não falo, isso eu não digo, nada. E dizer para esses colegas, para essas pessoas que atuam no esporte como um todo, que assim, na vida a gente sempre tem dois caminhos, né? Ou você vai por um caminho ou você vai por outro. O caminho mais difícil normalmente é o melhor. Nós temos aqui na mesa um atleta multicampeão. Nunca foi fácil para ele. Nunca foi fásil para ele. Nós temos exemplos no futebol de atletas espetaculares. Vamos falar do basquete, né? Michael Jordan. Nunca foi fácil pro Jordan. Né? Imagine para você que está querendo ser um jogador de basquete, vou começar a treinar. Velho, você vai morrer de treinar. Mas siga o caminho mais justo, o caminho mais certo, o caminho da razão. Na hora que você põe a mão assim na cabeça e fala, eu estou agindo certo, eu fiz o certo. Muitas vezes você vai errar. Claro, eu errei, vou errar muito. Ricardo errou, também. Dr. Carlos, todo mundo erra. Mas o importante é você pôr a mão na consciência e falar, eu precisava ter acertado, eu vou recomeçar, eu vou refazer a minha história. E assim, não importa se você tem, qual idade que você tem, eu estou fazendo direito agora, gente. 66 anos de idade. Comecei, foi difícil, não foi fácil não. Molecada toda com computador na aula, e eu lá com meu caderninho ainda anotando, sabe, Ricardo? Mas é isso. Sempre você vai encontrar tempo para você reajustar. Como é que o pessoal fala? Correção de rota. Correção de rota. É mais importante até do que só ter rota certa. Correção de rota. Muito bom, muito bom. E antes de concluir, a gente sempre agradece aquele que apoia o nosso podcast, né? O podcast existe porque tem patrocinadores, tem pessoas que acreditam na mensagem que é passada, acreditam que o podcast A Vida no Esporte é educacional e direcional. E eu sempre toco pro artilheiro fazer esse gol, porque quando eu procurei jogar bola, eu era goleiro, né? Sim. Então, como não deu... É verdade, certo, Carlos. Passa a bola aí. É muito verdade isso que você está falando. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Casa Patrício, né, na pessoa do Daniel, que acredita naquilo que a gente transmite, naquilo que a gente comunica, e tem sido o nosso parceiro fiel, né, e que tem, claro, vestido a gente e tem nos recebido assim com tanto carinho. E não só a gente, mas também os nossos convidados, né? Sim. Aqui, Fernando, é um voucher que nós queremos entregar para você. Tem aí o endereço, não é seu, tem aí o endereço. Posso abrir? Pode. Opa. Você tem o direito de ir lá e escolher uma peça que melhor te agrada. Opa. A Casa Patrício, ela é uma tradição italiana com uma elegância brasileira, né? Uma alfaiataria sobre medidas, e a gente tem o prazer de poder vestir essas roupas que eles fabricam e que eles entregam no mercado de altíssimo nível e de altíssima qualidade. Muito obrigado, Casa Patrício, muito obrigado, Daniel. O podcast, o Carlos, agradecemos a nossa parceria. Temos também... Daniel, eu vou aí, hein? Pode ir lá, vou passar pode aí, ir lá, Daniel, que ele vai estar te esperando e você vai ver como é legal. Que bacana. Temos também aqui os cafés especiais da família Garcia. Eu sou muito suspeito de falar sobre café porque eu amo café, principalmente em grãos, que é um café puro, né, em que se você toma café em grãos, você moe na hora e sai aquele café maravilhoso. O que mais me encanta não é só o café que quando
pega no meu paladar, me faz me sentir super bem, mas sim o cheiro do café. Quando eu sinto aquele cheiro do café, e dizem que só de sentir o cheiro do café já te faz ter a sensação de bem-estar. Quero te entregar esse café que é de rapadura, ele tem 86 pontos e uma torra média aqui de 3 pontos. 100% arábica, e eu acho isso fantástico, eu sempre falo aqui, o detalhe e o cuidado da família Garcia. Mais de 40 anos no mercado, né, em fabricação de cafés. Aqui tem um QR Code que, se você colocar, você vai ver de onde é a origem desse café, o fabricante, né, quem é o produtor. Então, aqui está um presente para você. Eu queria agradecer à família Garcia e falar para você que deseja consumir os cafés da família Garcia, que você pode também ser um assinante, né, do clube de pessoas que realmente são apreciadores de café, que gostam de um café de muita qualidade. Então você pode ser um assinante e escolher o café que melhor cabe no seu paladar. Agradecendo aí também a família Garcia. Por último, não menos importante, eu quero entregar essa obra que eu lancei, se não me falha a memória, em novembro de 2021. Estávamos saindo ali da pandemia, que conta a minha história do Carandiru, o bairro onde eu nasci, ao palácio, quando pela primeira vez os meus pés pisaram o palácio do rei da Espanha. E eu quis dividir com as pessoas, nesse momento, na ocasião, de muita dor, de muito sofrimento, de muitas incertezas, essa história que para mim me inspira. Todas as vezes que eu pego o meu livro e leio, eu escolho qual é o assunto que eu quero ler, não é uma regra, você pode escolher qualquer, aqui no sumário, o gol da minha vida, você pode escolher pão com manteiga, você pode escolher o processo, você pode escolher família, você pode escolher quando a sorte chegou, enfim, e se emocionar e se inspirar. Eu tenho certeza que isso tem acontecido. Fernando, você conhece eu muito bem desde quando eu comecei a trilhar nesse campo verdejante de sonhos que é o futebol. Exato. E quantas vezes a gente não se encontrou nos bastidores do futebol, em salas de antidopagem, e ali em algum momento a gente conversou, né? Eu queria deixar com você para que de alguma forma você possa ter mais acesso ainda em detalhes da minha vida, e espero que você goste. Aceito sugestões, aceito críticas. Olha, Ricardo, eu achei que faltou essa história, eu achei que poderia ser assim, ou o livro me encantou, me emocionou, me fez dar risada, enfim, mas é um presente meu. E como nós falamos aqui de passar pela vida das pessoas e deixar um pouquinho de nós nelas, é assim que eu entendo. Eu queria deixar o meu livro, eu queria deixar a minha história, que é deixar praticamente um pedaço de mim nas pessoas. Eu espero que você goste desse presente do livro. Projeto Ricardo Oliveira. Eu quero falar também sobre o projeto Ricardo Oliveira, núcleo Zona Norte de São Paulo, ali próximo do Tucuruvi, Jardim São Paulo, exatamente fica. Nós agradecemos a todos os familiares que confiaram em nós, as crianças que participam lá, aos voluntários, aos treinadores, aos diretores, a todos que uniram o coração para poder servir essas crianças, levando esperança através do esporte, saúde através do esporte. Todos eles receberam um exemplar do meu livro para conhecer quem é o cara que está por trás dessa personalidade, de onde eu vim, onde eu nasci, como foi a minha infância, para que eles pudessem se inspirar. E também o núcleo de Itapetininga, que nós temos lá cerca de 220 crianças, contando com o projeto do Jardim São Paulo da Zona Norte. Somamos aí mais de 300 crianças sendo impactadas através desse projeto, e mais de 15 mil famílias também sendo transformadas. O nosso propósito é realmente levar saúde, levar esperança, inspiração, motivação, educação, para que essas crianças possam servir bem à sociedade. O nosso lema é esse: todos nós vivemos do outro, tendo em vista viver para o outro. Não faz sentido a vida sem ter pessoas para a gente poder servir e a gente ser servido também. E é claro, não é só sobre chutar bola, é sobre a gente poder entregar melhores crianças, melhores jovens, para que daqui a pouco, na fase adulta, eles possam servir melhor à sociedade, ser orgulho dos seus pais e serem pessoas de bem.
É isso aí. Que é isso, né? Ricardo, eu espero que você me convide para a gente fazer uma palestra lá. Uau, Boa, puxa, fantástico, que- Fernando, aí, ó, já tá então. É muito Vai ser interessante. incrível, Podemos Olha, fazer com o o maior convite prazer. então já está feito aqui ao vivo. E agora eu só vou alinhar com os diretores, com os organizadores do projeto, e aí vejo a sua data para a gente poder levar você lá. Vai ser incrível. Perfeito. Obrigado. Legal. Carlos. Falta a última pergunta. É, a última pergunta. Sim. Há vida no esporte? Sim. Sim, eu acho que há vida no esporte. O maior exemplo é o Ricardo, que está aqui próximo. Não que ele seja o único, tem muitos exemplos por aí. Há vida no esporte. E a gente tem que batalhar para que a gente mantenha essa vida no esporte e uma vida bacana, que a gente sinta prazer ao jogar futebol, a gente sinta prazer ao fazer o dever de casa, né, que é a nossa profissão, como eu como médico, você como jogador, você como colega aí da área do direito. Sim, a vida no esporte. Muito bom. Eu queria também agradecer aqui o pessoal da Gênesis Açaí. Pessoal da Gênesis Açaí, vamos ver se o Gui consegue colocar aqui para nós. Opa. Que são parceiros também, que é o nosso parceiro de açaís aqui. Tem um creme de cupuaçu maravilhoso. E uma das coisas que eu adoro é poder sentar em casa depois de um treino e também fazer aquele suco de açaí. Você pode bater ele com banana e fica uma delícia. Se você quer ser um revendedor, você pode comprar potes de 5 quilos, de 10 quilos. Você pode ter e receber aí na sua casa os açaís premium, que é uma delícia, tá? E olha, sem sombra de dúvida, vocês não vão se arrepender. Na pessoa do Lucas, eu quero agradecer pela parceria, pelo cuidado e pelo apoio, por acreditar aqui no podcast A Vida no Esporte. Eu tinha alguma coisa para falar e agora eu me lembro. É incrível como esse podcast tem sido um agente de transformação na vida de muitas pessoas, gratuitamente. E você recebe essa enxurrada de conhecimentos dos nossos convidados gratuitamente. Você acaba até recebendo oportunidade dos convidados que vêm aqui para falar assim, você pode crescer se você fizer assim, abrindo a oportunidade para você procurar algum órgão, algum site por ali, você se especializar. Então, nós precisamos que você também clique aqui no nosso canal, que você curte a nossa programação, e que você possa também clicar no aviãozinho e compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse curso, porque é um curso, Carlos. É um curso. Estou sendo bem sincero. As pessoas que a gente pode pontuar uma ou outra que o assunto foi um pouquinho diferente, mas que a entrega foi real. Mas tem profissionais, no caso do Fernando e de outros que nós trouxemos aqui, é um curso gratuito. 100% gratuito. Nós falamos diretamente com os nossos seguidores, com aqueles que nos acompanham, para que possam fazer isso. Compartilha com mais pessoas, se inscreva no nosso canal e faça com que essas mensagens, com esses exemplos e com essa veracidade e entrega de conteúdo possa chegar e alcançar o maior número de pessoas possível. Então, nós queremos agradecer mais um programa, mais uma entrega real e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Dr. Fernando. Muito obrigado aos amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente.